Irmãos, nós estamos numa sequência do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, no Sermão do Monte, e hoje nós daremos continuidade a partir do versículo 38. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Então, quero convidar você a abrir com a gente, Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Confesso que eu estou sentindo que estou desacostumado a dar aula com gente aqui, né? Mas é bom, muito bom. Mateus 5, 38 a 42. Diz assim, ó: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O texto começa dizendo uma porção de palavras aí que Jesus repete seguidamente. Desde que nós falamos sobre o homicídio no versículo 21, ele vai utilizando esse mesmo jargão. Ouviste o que foi dito dos antigos. Lá no versículo 27 ele diz, ouviste o que foi dito dos antigos. No versículo 33, também ouvistes o que foi dito dos antigos. E agora ele volta a repetir no versículo 38, ouvistes o que foi dito. E ele vai dizer mais uma vez isso, lá no versículo 43, ele vai usar também, ouviste o que foi dito. Essa sequência, onde ele vai falando, ele usa esse termo, é justamente porque Jesus está trazendo uma informação que eles já obtêm. E advinda lá dos mandamentos da lei de Moisés, lá do tempo do deserto, lá quando eles saíram do Egito e o Senhor deu a lei para o povo, ele vai resgatando essa lei e Jesus vai falando para as pessoas a respeito dessa lei. E o que ele faz não é dizer assim, então, vocês ouviram o que foi dito? Esquece aquilo lá que eu vou dizer uma coisa nova. Não é isso que Jesus faz. O que ele está dizendo é, vocês lembram do que foi dito, não lembra? Então agora eu vou explicar para vocês o que realmente isso quer dizer. Porque existia uma percepção que o povo carregava da história lá do tempo do Egito, lá da saída do Egito, tempo do deserto. Existia uma percepção da realidade deles ali naquele dia que Jesus falava, e Jesus quer trazer uma percepção atemporal, uma percepção que serve para nós hoje, servia para eles no passado, e que ensina a cada um de nós a respeito de cada uma das coisas que o Senhor queria ensinar e quer ensinar para cada um de nós. E isso é muito precioso porque mostra para nós o quanto o conhecimento bíblico ele não se restringe a uma época, a uma cultura, a um tempo específico, mas ele vai muito além disso. Ele ensina todas as vidas, em todos os tempos, de todas as idades, em todos os momentos da história e em todos os lugares, com as suas culturas, geografia e manifestações como sociedade, enfim, como cada um de suas características. A palavra de Deus, ela traz uma verdade, um princípio que não é mutável, né, mas um princípio sólido que permanece para além do tempo. Então Jesus faz essa chamada para despertar a atenção dos seus ouvintes. Lembra do que foi dito? Agora eu vou falar então o que foi dito. E aí ele fala olho por olho, dente por dente. Essa fala, especificamente essa fala, ela está descrita lá em Êxodo 21, 24. Quem quiser anotar aí, não precisa abrir, mas se você quiser anotar. Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Então, Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Ela não é um resumo de tudo que a lei dizia, ou não é propriamente tudo que a lei explicava, mas ela é uma expressão de um significado da lei, de um princípio da lei. O que era esse princípio? Era o que eles chamavam de lei de talião. A lei de talião não era uma lei, um código expresso, mas era um princípio legal. Que princípio que era esse? A palavra talião tem ligação com a palavra retaliação. Veja que existe aí uma proximidade. Que era um princípio legal de que você deve punir um crime na mesma proporção ou na equivalência
a punição deve ser na equivalência do crime cometido. Então, se alguém arrancou um olho, ele também perde um olho. Se ele arrancou um dente, ele também perde um dente. É o princípio da retaliação. Embora Levítico, Êxodo e Deuteronômio expressem isso, ele era uma expressão legal, um princípio legal típico daquela época. E ele foi expresso até anos antes, aí por volta de 1700 a.C., existe um registro do Código de Hammurabi. O rei Hammurabi foi um rei babilônico da região ali da Mesopotâmia, e ele mandou registrar o seu código legal, que se baseava no princípio da lei de Talião, da retribuição, que era equivalente ao crime cometido. E existem diferenças entre a expressão do Código de Hammurabi e as leis judaicas expressas na Palavra de Deus. Existem várias diferenças, mas o princípio regente é o mesmo. E Levítico, Êxodo, que é o texto mais antigo que nós temos dessas 3 citações, ele é de 1446, então existe uma diferença aí de quase 300 anos entre uma lei e outra. Então você vê que era um código, uma lei, um princípio legal que regia aquela época por um bom tempo. E a lei de Deus expressa de maneira semelhante, mas ela vai ter alguns elementos diferentes, porque, embora ela expresse de maneira semelhante, o princípio por detrás é outro. O desejo da lei não era expressar uma sede de vingança, até porque é justamente sobre isso que o texto vai falar, mas era para controlar, diminuir os excessos. O desejo desenfreado pela vingança, justamente o contrário. Então, aquele que se via prejudicado, ele tinha um desejo automático de punir o outro. Isso é muito nosso. Se alguém faz um mal para a gente fica indignado. E a gente quer uma compensação por isso. Só que, geralmente, a nossa compensação, ela desmede o tamanho da justiça. Né? A gente não segue muito olho por olho. Me tirou um olho, então vou tirar 2 dele. Para ele aprender o que é bom. Para ele lembrar com quem que ele mexeu. Né? Não é à toa que existe muita gente que fala por aí. Você sabe com quem que você está falando? Né? Por quê? Porque existe esse senso de justiça próprio. Não. Me tirou um olho, mas não está falando com qualquer pessoa, vai perder 2. Esse é o nosso senso de justiça. Então a gente quer mais do que a justiça supre. A gente quer deixar o outro em prejuízo, simplesmente porque ele ousou nos prejudicar de alguma forma. E essa lei trazia, então, um equilíbrio para dizer assim, não vamos alimentar sede de vingança, vamos fazer justiça. Mas isso não é um estímulo ao crime, é justamente para dizer, não vamos chegar a esse ponto, mas se chegar, que não seja de maneira injusta. Que não seja de maneira injusta. Então, assim, às vezes a gente fica muito com essa sensação que era uma coisa física, né? Se o fulano machucou e cortou o meu dedo, eu vou lá e corto o dedo dele fora também. Não era muito essa coisa física, mas tinha relação com mais questões morais, inclusive, né? Que eram pagas na proporção do crime cometido. E então existia essa lei que regia aí esse tempo, e ela é expressa, por isso que Jesus lembra aqui na lei mosaica, controlar os excessos. A ideia era não estimular a ira, a violência e a vingança, que são típicos da figura humana. E conforme a gente for falando na aula aí, talvez você vai se identificar com algum momento que você também passou por isso. Uma necessidade de compensar o seu prejuízo. E a gente vai começar a perceber que essa questão ela vai para além de uma questão simplesmente legal. O que vai, volta em proporção igual. Mas ela tem muito a ver com o nosso coração. Jesus faz isso. Quando ele trata sobre as questões da lei e ele fala, ouviste o que foi dito, ele quer justamente suscitar em nós a percepção de que a lei de Deus ela é dada não simplesmente de maneira punitiva, restritiva ou autoritativa, mas ela é para tratar o nosso coração. Então lembra quando ele fala do homicídio? Ele fala que como que você pode matar alguém? Tanto com um assassinato propriamente dito, em vias de fato, como também simplesmente chamando de tolo. Aí ele diz que você pode adulterar, não só quando você vai lá e se deita com a mulher do seu próximo, mas quando você olha para ela com desejo. A gente começa a perceber que as coisas tratam do coração, daquilo que vai dentro da nossa mente, daquilo que rege os nossos princípios, e não simplesmente daquilo que os outros estão vendo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. A lei de Deus traz uma profundidade muito maior
para nós a esse respeito. Então, a lei vem para suprir esse desejo, ou melhor, reprimir, né, controlar esse desejo de justiça excessiva, de passar dessa medida do que era justo e regular aquilo que era equivalente à ofensa. Há uma outra coisa interessante que a gente costuma, nós mesmos, quando lemos esses textos, esse texto especificamente, a gente tende a trazer isso muito próprio para a nossa vida. Olho por olho, dente por dente. É para a nossa vida diária. O pastor Patrick me beliscou, vai levar um beliscão também. O pastor Tiago me chutou a canela, vai levar um chute na canela também. Mas a lei que foi dada ali por Moisés, ela era para reger o povo enquanto povo. O que isso quer dizer? Que ela era dada para os juízes do povo e não para as relações interpessoais. O olho por olho e dente por dente não era para as crianças enquanto elas brincavam, nem para os adolescentes enquanto eles disputavam quem ia conquistar quem, não era para os adultos enquanto eles resolviam suas relações de trabalho e de posses de terra. Ela era para os juízes utilizarem como parâmetro e, enquanto autoridade legal, enquanto magistrado instituído, eles pudessem reger o povo de maneira justa. Então, não era uma percepção de que eu me sinto ofendido pessoalmente, a lei fala olho por olho, dente por dente, vamos resolver aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga, deixa que eu resolvo o que eu já sei seguir a lei. Não, existia um meio para que isso fosse feito. E isso é importante a gente perceber essa diferença, porque quando a gente for perceber a aplicação que Cristo faz, ele traz para uma percepção mais pessoal. Sem anular aquela lei, porque ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mas também ele traz o que cabe, então, já que nós queremos trazer a aplicação para a nossa vida pessoal, então vamos fazer a aplicação correta. É isso que Jesus faz. Ele corrige, ele calibra a percepção nossa sobre a lei. Então, o olho por olho, dente por dente, não servia para as relações interpessoais. Ela era um código legal e era para ser exercido, executado pelas autoridades assim instituídas para esse fim, pelos magistrados. Os juízes do povo, então, de Deus, é que deviam aplicar as leis. E dentro de uma organização, era para ser feito assim. Diga, Ref. Pastor Lucas, além de dar bom dia para os irmãos que estão nos assistindo, participando da aula, tanto no Facebook quanto no YouTube, sim, eu queria trazer uma participação pessoal sobre essa questão. Eu lembro de ter aprendido no colégio sobre a lei do talião e do código de Hammurabi, etc. E aquilo foi passado para mim como se fosse algo extremamente cruel. Olha que crueldade, né? Porque alguém arrancou um olho, não é por isso que você vai lá e arranca o olho também, né? Mas por quê? Porque o professor de história que estava me ensinando esse princípio legal, ele trazia isso para o contexto do relacionamento pessoal. Mas, na verdade, aquilo era um código legal, como o pastor Lucas estava nos ensinando, né? Ele não era um negócio assim do relacionamento em que, porque alguém... E é engraçado, porque esse é o sentimento, né? Não é porque alguém me deu um esbarrão que eu vou espancar essa pessoa, porque o nosso sentimento é sempre dar mais do que a pessoa fez, não é verdade? Né? A gente sempre tenta assim, não, eu vou compensar. Né? Então, a nossa ira faz, e o desejo de vingança sempre faz que a gente queira compensar. Mas não, na verdade, o que está em jogo aqui é um princípio de justiça. Veja que legal isso, né? Então, quando a gente vê isso todo no desenvolvimento do Sermão do Monte, e a gente vai lembrar lá do versículo 20, se a justiça de vocês não superar em muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus, alguma coisa assim, ou vocês não são dignos do reino dos céus. E aí Jesus começa a estabelecer quais são os princípios de justiça do reino dos céus. E aí vem a questão do adultério, a questão da ira, a questão do que nós falamos na semana passada, dos votos, vem a questão, então, da vingança, né? Então, é um estabelecimento de um princípio de justiça, de manutenção da ordem e da justiça do ponto de vista legal, né? Então, isso daí, para mim, me chama atenção,
Porque eu sempre vi o Código de Hammurabi e a lei do talião, e até mesmo a lei do Antigo Testamento, né? Como assim olho por olho, dente por dente? Isso parece ser meio cruel, né? Parece meio sanguinário demais e tudo mais, mas não. Era um estabelecimento de um princípio de igualdade na justiça, né? Igualdade legal entre a punição e o crime cometido, né? Muito bom. Obrigado, Rev. Eu acho que vale a pena voltar nesse texto que o Rev Tiago citou para a gente. Eu queria convidar os irmãos para voltar um pouquinho alguns versículos ali no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus até o versículo 20. Esse é o cabeçalho que dá a linha condutora para tudo que Jesus está falando a respeito do que foi dito, do ouvistes do que foi dito quando ele vai utilizar, né? E ele fala assim, ó, ali, Mateus 5,17, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, ou os profetas. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus, né? Jamais entrarei. Então, desculpe, alguns elementos importantes. Jesus não vem revogar a lei e os profetas, mas cumprir. Então, quando ele cita, não é para eliminar, mas para aprofundar. E o segundo ali, ponto interessante, é o ensino correto, a execução, a vida, né? A vida que cumpre a lei corretamente e que ensina corretamente a lei para as outras pessoas. E a terceira é o parâmetro que ele faz isso, ele faz a partir dos escribas e fariseus. Então é importante também a gente olhar dentro desse texto que nós estamos vendo e como vimos nos outros, o que era que os escribas e fariseus falavam a respeito dessa lei. Por que Jesus precisava dizer que vamos revisar aqui os mandamentos, a lei e os profetas, para entender o que os escribas estão te falando, para você perceber, meu querido, que não é isso que você deve viver. Então é isso que Jesus começa a fazer também. Ele deixa claro o que os escribas e fariseus falavam e que era totalmente em oposição àquilo que Deus realmente queria dentro daquele mandamento ensinar. E o que os escribas e fariseus então falavam para esse povo? Eles estimulavam esse uso do olho por olho, dente por dente, como se fosse algo positivo. Como se fosse incitando um senso próprio de justiça. E eles utilizavam isso como algo positivo. Olha, meu irmão, se você foi prejudicado, vai lá e tire satisfação. Porque a lei diz olho por olho, dente por dente. Se ele te tirou uma terra, vai lá e tira a terra dele. Era isso que os fariseus faziam. Então, o que tinha? Esse senso dentro da sociedade, como eu brinquei, né? As crianças estavam brincando, tinha uma confusão, eles reclamavam para si o olho por olho, dente por dente. Os adolescentes tinham uma confusão, eles reclamavam para si olho por olho, dente por dente. Os adultos tinham alguma questão, reclamavam para si nas suas relações, dentro de casa, fora de casa, olho por olho, dente por dente. E não era isso que a lei dizia, porque a lei era para o magistrado, para que ele fosse operado de maneira correta, com medida, não era para as relações interpessoais. E aí Jesus começa a falar, não é nada disso, não é nada disso. Nem isso que os escribas estão falando, e nem propriamente simplesmente um apego legal que dizia lá na lei de Moisés, ainda que ela fosse bem aplicada para o povo. O que essa lei realmente quer dizer, eu vou lhes explicar. E aí ele começa a explicar, e aí a partir do versículo 39 ele diz, eu porém vos digo. Ele faz uma contraposição aqui com esse porém, né? Não resistam ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta ele também a outra. Quero primeiro me deter ali no não resistam o perverso. Nós podemos ler isso aqui e pensar assim, então, tá, a lei dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquilo que alguém me fez, tem que pagar. Os escribas diziam que a gente devia buscar esse senso de justiça diariamente nas nossas vidas, mas também não é isso. Aí Jesus está falando que eu não devo resistir ao perverso. Então isso quer dizer que qualquer um que resiste a alguém perverso está pecando. Faz sentido? Faz e não faz. Enquanto dedução, faz, mas não é isso que Jesus está dizendo. Porque o que Jesus traz aqui não é simplesmente
todo mundo que resiste ao perverso está em desobediência. E alguns tomaram como explicação desse texto, dessa fala de Jesus, exatamente isso. E levantaram então bandeiras pacifistas. Ou seja, força policial é uma força pecaminosa, anticristã. Afinal, o que ela faz? Resiste ao perverso. Forças de justiça ou de exércitos que defendem um país, estão defendendo o seu país, estão resistindo a alguém perverso. Errado, não pode. A ONU lá com as suas missões de paz, nem pensar então, porque eles vão e entram nos países para dizer que vão estabelecer justiça, mas eles estão resistindo perversos. E Jesus disse aqui, não resista o perverso. Então está errado. Essa seria uma dedução muito pobre daquilo que Jesus está falando. O que Jesus fala não é todo mundo que resiste ao perverso está errado, está em pecado. Porque agora, a aplicação justamente que ele faz, ele diz, a lei de Moisés permanece para o magistrado. Eu vou falar para vocês agora como que isso se aplica ao seu e ao meu coração. E não resistir ao perverso tem a ver com a nossa relação pessoal agora. Diga. Antes de você entrar nesse assunto, diga. Nós temos algumas participações aqui. Opa. O presbítero Norton está falando assim, nós temos que lembrar que na época do Êxodo não existia um presídio, uma prisão onde colocar os criminosos, né? Então não existia um lugar, né, a não ser as cidades de refúgio, onde o homicida se refugiava e tal, né? Nós não tínhamos um lugar onde colocavam os criminosos e tal para pagarem as suas penas, né? E o seu Elias está lembrando aqui, a lei é, acima de tudo, importante para nos guiar, né? No sentido de entendermos o que é uma perspectiva de orientação mesmo para a vida, né? E a Lucy está online e presencial, né? Nossa muito superintendente diz assim, resistir ao perverso é legítima defesa, né? Então nós temos que olhar para essas questões também e eu sei que você vai falar disso daqui a pouco, falar como que encaixa essas questões, né, do resistir ao perverso e a legítima defesa, por exemplo, ou outras questões que nós poderíamos abordar diante disso daí. O refúgio não era para aqueles que matavam sem dolo, é isso mesmo, né? Então, uma pergunta. Então, sem a intenção de matar, né? As cidades de refúgio, Lúcia, elas eram um lugar para que a vingança não tomasse parte em todo o território nacional, mas que fosse um lugar onde aquele que cometeu um assassinato pudesse aguardar pelo seu julgamento, né? Aguardar pelo o lugar onde ele iria, para onde ele não sofreria uma injustiça por causa daquilo. A intenção de matar ela seria avaliada de acordo com os magistrados, né? Mas realmente a cidade de refúgio era o lugar para onde corria alguém que tinha atropelado alguém com um animal e esse alguém veio a óbito e etc., né? Então realmente era o lugar para se refugiar enquanto aguardava o seu julgamento, né? O juízo que iria receber a partir daquilo que tivesse acontecido, né? Sem intenção, isso o texto do Êxodo e de Levítico era bem claro, falando assim, quando não havia raiva no seu coração, né? Quando aquele assassinato não era resultado da sua ira e tudo mais e tal, né? Então era isso, era assim um homicídio por um acidente, né? Por um acidente. Culposo. Muito bem. Muito bom. Então a gente precisa tomar isso como verdade e perceber isso que Jesus traz ao texto, de que não é um princípio literal a respeito da resistência ao perverso. E que ele passa a aplicar agora a lei com maior profundidade. Então ele vai falar de aspectos da nossa vida relacional. E aí ele vai trazer isso de resistir ao perverso dentro da nossa vida relacional. Só que, quem era o público-alvo de Jesus enquanto ele falava? Quem eram aqueles a quem ele se dirigia? Era a sociedade? Não. Era ao povo judeu como um todo? Também não. A quem era?
aos seus seguidores. Eles estavam no monte ouvindo um sermão, uma pregação de Cristo a respeito das verdades de Deus. Ele estava dirigindo a sua palavra àqueles que eram bem-aventurados, como descrito lá no início do sermão. Jesus estabelece o padrão e diz: é para esses que eu vou falar, para aqueles que são humildes de coração, para aqueles que choram, para aqueles que são mansos, para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que são misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, e para aqueles que são injuriados por causa do meu nome. É para esses que eu estou falando. Então, a aplicação disso, ela também não cabe para a sociedade como um todo, porque ela é destinada aos que são seguidores de Jesus. E senão a gente corre o risco de pensar que a gente vai aplicar esse princípio a toda a sociedade, o princípio da resistência ao perverso, e que toda a sociedade precisa obedecer isso, e talvez eles até consigam um favor de Deus nesse sentido. E aí nós começamos a então acreditar que são as nossas boas obras, o nosso bom comportamento, que convencem a Deus da nossa justiça, quando isso não é verdade. Observe como é importante a gente perceber essa distinção. Agora, quando ele fala daqueles que são regenerados, que foram transformados pela nova vida em Cristo e que vivem a partir de uma perspectiva da verdade da palavra, então ele começa a dizer: isso é resultado de quem entende a profundidade do conhecimento de Deus, experimenta da presença do Espírito, vive uma vida de bem-aventuranças e consegue então cumprir a lei pelo poder do Espírito Santo. As características espirituais aqui traçadas, elas não são conquistadas pelo esforço humano, mas pela presença de Deus cada vez maior na vida daquele indivíduo que se submete à palavra. Então, não resistir ao perverso não é uma exigência para as pessoas, é uma exigência para todas as pessoas. É uma ordenança, é um ensinamento para aqueles que são seguidores de Cristo Jesus. E aí Jesus começa a dizer como que isso vai acontecer. Não simplesmente, então, pela abolição das forças de proteção. Então, o cristão que se levanta para dizer a polícia não deve existir, por exemplo, né? É porque é uma força de resistência ao perverso. Ele não está entendendo que aquilo foi feito para ele, que é cristão. Agora, enquanto sociedade, continua valendo a lei. A lei continua valendo. A justiça deve ser feita de maneira igual ao crime. Se ele cometeu o crime, ele deve ser punido por esse crime. A lei não foi revogada, ela permanece. Então, enquanto amplitude de povo, nação, sociedade, a lei permanece. Agora, enquanto indivíduo cristão, chamado para ser um seguidor de Jesus, a aplicação é mais profunda. O desafio é maior, mas não é impossível seguir essa lei que Jesus coloca aqui para nós, né? E é muito curioso, porque a lei precisa permanecer justamente porque ela regula, né? Que foi aquilo que foi dito, acho que foi o pastor Tiago que falou isso para nós, né? A lei, ela regula os nossos comportamentos, ela serve para nos lembrar de como que nós devemos nos portar diante da sociedade, enquanto conjunto, enquanto grupo, enquanto comunidade. E que eu não posso fazer aquilo que dá na minha telha. Só que, se eu estou falando de pessoas que não estão debaixo da graça de Cristo Jesus e têm a possibilidade de viver as profundidades da lei, a lei serve para regular a relação que ela tem, porque ela não tem os mesmos princípios. Então, aqueles que não se submetem à graça precisam da lei. Precisam da lei para regular os seus comportamentos e a sua convivência em sociedade. Agora, aqueles que provam da graça não precisam ficar presos à lei, porque a graça leva eles a uma profundidade ainda maior do significado da lei. Que é isso que Jesus está trazendo, então, para aplicação para as nossas vidas de maneira direta e pessoais. As lições, então, desse trecho, elas vão começar a tratar a gente a partir da perspectiva do nosso eu e de como que nós lidamos com o nosso próprio ego. Observe o que ele fala. Se baterem na tua face direita, oferece também a esquerda. Se alguém brigar com você, colocar você na justiça por causa da sua túnica, dá também a sua capa. Se alguém mandar você caminhar 1 milha, vai lá e caminha 2. E se alguém vier te pedir algo emprestado, dê aquele que te pede emprestado e não dê as costas a ele. Aí ele começa a falar de questões, então, que tratam do nosso coração. Que tratam de como a gente se enxerga e se vê diante do Senhor e, a partir disso, como nós estabelecemos as nossas relações. Quer ver?
A nossa ira, ela tem total conexão com o quanto a gente se percebe. Se eu fico muito incomodado porque alguém pisou no meu pé, não é só porque doeu, é porque eu tenho certeza de que eu sou bom o suficiente para que ninguém jamais pise no meu pé, nem mesmo por acidente. Nem mesmo por acidente. Quem nunca se incomodou porque estava numa fila e alguém furou a fila, às vezes o nosso senso de justiça que vem, não é porque furou a fila, é porque como ele ousou passar na minha frente, logo eu, né, incrível que sou, na minha frente ninguém vai passar, aí eu vou lá e, é isso, tão lindo, cheiroso, maravilhoso, como que vai passar na minha frente? Não quer. Uma vez eu ouvi alguém falando algo interessante, que muitas vezes quando a gente se levanta para falar de justiça, de um crime que foi cometido, de uma injustiça que foi cometida contra alguém, não é porque a gente realmente se compadece com o sofrimento do outro, mas é porque a gente tem medo de que quando chegar a nossa vez, possam não cumprir a justiça conosco. Porque a nossa relação é muito egoísta. A gente não quer que nós sejamos prejudicados e não estamos preocupados com o bom funcionamento da sociedade. Enquanto a lei devia vir ao nosso coração, o senso de justiça que devia vir ao nosso coração era a honra da lei e o bom cumprimento da lei. E não simplesmente o medo de que quando chegue na minha vez, eu seja injustiçado. Quando nós às vezes ficamos indignados na televisão de ver uma pessoa que matou uma criança, às vezes o nosso desespero até dói, mas a gente tem medo que façam isso com o nosso filho. E o bandido continua impune também. Então a nossa relação é egoísta. E é disso que Jesus quer tratar aqui. Romper a nossa relação egoísta com a lei e passar a nos ensinar por meio da graça que transforma o nosso coração para que a gente não precise ficar submisso à lei, mas que possamos desfrutar da liberdade da graça que nos aprofunda no princípio da lei. E é isso que Jesus então começa a questionar. Como você se relaciona? Como que você se percebe, se enxerga e como que isso interfere na sua relação com o outro? Te desperta ira, violência e um senso de vingança? Ou te desperta misericórdia, paciência e bondade? É justamente isso que Jesus aqui quer questionar com esses ensinamentos. E aí nós vamos então agora dar uma olhadinha princípio por princípio. O que Jesus está dizendo? O primeiro deles é, se alguém te der um tapa na cara, vamos falar na linguagem, versão linguagem de hoje, né? Se alguém te der um tapa na cara, não é para você ficar revoltado e lá dar outro. Vamos ser honestos, imagine a cena, do nada, eu saio daqui, escolho um dos irmãos e só dou uma bufetada gratuita aqui. Sem motivo. Só porque me deu na telha. Qual que é o senso natural? Primeiro que todo mundo vai ficar indignado, né? Assustado. Segundo, primeiro vou ser preso. Isso, é verdade. Vou perder o emprego. E talvez a reação automática seja um tapa de volta. Poxa vida, tá achando que aqui é o quê? Né? Tá achando que eu sou o quê? No mínimo perguntar, por que você fez isso comigo? O que está acontecendo aqui, né? Que violência é essa? Mas as pessoas que são, alguns lidam menos com a ira, outros lidam muito mais, mas a reação automática é ficar violento também. Ficar violento, a gente chega a subir a adrenalina. Se alguém ameaça nos agredir, a gente já fica com a adrenalina a 1000. Imagina se alguém chega dando um tapa na nossa cara, é automático. A gente vai ficar revoltado, incomodado e querer dizer não, vai levar de volta. Dona Clarice falou que por ser pastor, falando pro pessoal aqui, né, que pode ser que foi Deus que mandou. Seria um abuso de autoridade, né? Mas a gente tem esse senso. Pense nas pessoas que geralmente você vê que respondem situações de violência com mais violência. O que é que tanto incomodou elas? É porque elas não se sentem dignas de serem ultrajadas. Egos sensíveis. Pessoas frágeis demais. Na verdade, aquele que é muito machão, bruto e violento, ele talvez tenha o ego mais sensível do que aquele que é calmo e ponderado. Justamente porque ele se sente no dever de cumprir a justiça no seu nome.
Sempre que eu falo disso, eu lembro de uma época que eu tinha muito disso. Eu queria sempre me defender de todas as coisas. Então, se alguém falasse uma coisa que eu tinha certeza que eu não tinha feito, eu me sentia no direito e no dever, inclusive, de bater o pé e provar a minha retidão, a minha justiça e dizer o quanto eu estava certo, provar o quanto eu estava certo. Então, eu era aquele que gostava de um bom bate-boca, né? Gostava de uma discussão e de sair com a razão, de peito estufado ainda. E aí a gente começa a perceber que não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que a palavra nos diz. Mas ela nos incita, inclusive, a oferecer a outra face. E aqui não é simplesmente um movimento físico, né? Alguém bateu aqui, oferece lá de lá. Não, mas se for um soco, não. Então, se for um soco na costela de cá, que dê na costela de lá. Que não é um princípio de simetria, né? De igualdade, para machucar igual dos dois lados. Mas é um princípio de paciência e de mansidão. Lembra das bem-aventuranças? Os mansos herdarão a terra. Mas também não é uma passividade. Tem uma diferença. As pessoas às vezes acham que crente tem que ser bobo, que o crente tem que ser aquele que apanha em silêncio gratuitamente. Também não é esse o princípio. Mas é resistir ao impulso da retaliação, o desejo de senso de justiça próprio, e que geralmente excede aquilo que realmente é a justiça. Porque quando você fica indignado demais porque alguém fez algo contra você, você vai querer punir e punir para além daquilo que deveria. Então é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Resista ao impulso e ao desejo de retalhar tudo que é feito contra você. A nossa irmã nos lembrou aqui que o que aconteceria? Você seria preso, ela falou. E é verdade, por quê? Porque existem meios legais para resolver esse tipo de questão. Não existe? Então eu não preciso cumprir a justiça com as minhas próprias mãos. Os irmãos que estão aqui no presencial não estão vendo a imagem que está aqui atrás de mim, mas a imagem que está aqui atrás de mim, projetada lá, para quem está acompanhando de casa, são mãos ensanguentadas, mãos fechadas com sangue, né, embora ela esteja em preto e branco. E é justamente essa ideia da raiva que nós carregamos e que acaba sujando as nossas mãos de sangue. O desejo de cumprir justiça, de fazer justiça com as próprias mãos. O desejo de responder a tudo. Aqui comigo é bateu, levou. Comigo não. Comigo ninguém passa tranquilo, né? Diga, meu irmão. Por favor. Exato. Uhum. Verdade. Só que quando Jesus traz essa aplicação para o coração, ele dá uma outra opção. Ele não veio descumprir a lei, mas ele veio trazer uma segunda opção para a pessoa pensar. Você pode levar um tapa e escolher da outra face. Então é uma opção de demonstrar amor. Então ele veio aplicar a lei, só que até aquele momento talvez os homens só tinham experimentado a lei. Só a frieza da lei, né? Sem amor. Então, quando Jesus vem cumprir a lei, ele vem cumprir a lei só com amor. Uhum. Hoje, para nós, talvez seja mais fácil também a gente aplicar apenas a lei. Porque não é fácil, igual ver um primo que chocou, né, sobre esse dia da criancinha lá, assassinato da criança. Na hora vem no coração da gente a vontade de aplicar a lei. Mas se fosse um de nós, a gente teria, como cristão, ainda assim teria que ter amor naquela situação. Não é fácil. Então é uma situação que a gente tem que superar a lei e colocar Cristo, né? O que Cristo faria no nosso lugar nessa situação. Então a diferença do cristão é aplicar a mesma lei, que tem que ter uma lei para ter um norte, para ter uma direção para a sociedade, Sim. mas ainda assim tem que ter o amor. Muito precioso. Irmão, me perdoe, eu esqueci o seu nome. Reinaldo. Para os irmãos que estão acompanhando de casa, eu queria poder reproduzir perfeitamente o que ele falou. O irmão Reinaldo nos trouxe, mas tem algo muito, muito precioso que ele trouxe aqui para nós.
Jesus não vem revogar, mas vem cumprir a lei com amor, né? E nos dando uma opção de cumprir essa lei com amor. Nos dando uma opção de não simplesmente cumprir o que é mais fácil, que é simplesmente usar a lei de maneira fria e reta e direta. Mas é a opção de não precisar dar o tapa de volta e poder ainda oferecer a outra face. E é exatamente isso, né? Tratando o coração e não só o papel, né? Jesus quer ir para além do papel e quer tratar as nossas relações, muito bom. Perfeito. A justiça pertence a Deus. A Bíblia, inclusive, fala que a vingança pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor, né? Presbítero Ademir. Uhum. De que o discurso de Cristo aqui não é para todos. Não é para todos. É para os eleitos. Né? Não era nem para todos que estavam ouvindo. Exato. Lá em Mateus 13, ele vai dizer que nem todos que estavam ouvindo entendiam. E lembremos nós que Judas estava entre os ouvintes de Jesus, eram os discípulos. Ou seja, isso aqui era o Judas estava ouvindo, mas não era aplicável a Judas. Olha que coisa louca isso, né? Perfeito, presidente Ademir, isso mesmo. Um detalhe, o Estado de Israel era teocrático. Aos escribas e fariseus cumpria a aplicação da lei. E o que Cristo está dizendo aqui é aquele princípio que está lá em João 9,15. No João 9,15, Jó disse que ainda que ele, Jó, que era um homem íntegro, fosse justo, ele pediria ao seu juiz, que é Deus, misericórdia. Então, aos eleitos, como vai superar a justiça dos escribas e fariseus, porque eles cumpriam a lei, cumpriam o seu dever. Aos eleitos é o juízo da misericórdia. Precisa aplicar a misericórdia e não só praticar a justiça. Lá em Miqueias 6,8, os 3 mandamentos que Deus quer do homem: andar humildemente diante de Deus, praticar a justiça e amar a misericórdia. Ora, amar a misericórdia é só para os eleitos. Exato. Eu vou retribuir sempre. Esse é o meu instinto humano. Certo? Misericórdia somente pela ação da graça no coração do homem. Somente pela ação do Espírito. Esses ensinos são completamente voltados para aqueles que foram transformados pela graça de Deus, né? Que a misericórdia supera o juízo. Supera que juízo? O juízo de Deus para os eleitos. Porque se Deus aplicar a justiça, nem os eleitos iriam. Exato, porque isso. na lei a gente não passa, né? Na balança da lei pesa contra nós, né? Então Exato. é isso mesmo. Pastor Lucas, só alguns registros aqui. O Eduardo está nos dizendo assim: regras formais não podem prescindir das intenções favoráveis, né? No sentido da aplicação da justiça. E a Marilza está dizendo: o cristão já pensa na passagem da Bíblia, irai-vos e não pequeis. Mas eu queria, dentro daquilo que o irmão Reinaldo falou, pensar nos casos horrendos que às vezes a gente vê na mídia, né? E como nós deveríamos reagir a isso, né? Eu vou expor meu pai não está assistindo agora, mas eu vou expor meu pai. O meu pai ele tinha um dito muito engraçado, que era trágico, mas era engraçado, que ele falava assim: isso daí tem que pendurar de ponta cabeça e matar com um cortador de unha. Né? Ou seja, era o ápice da crueldade, né? Da retribuição e tudo mais, né? Mas é lógico que ele falava isso num contexto familiar, de casa, de brincadeira e tudo mais, né? Mas a ideia do que nós temos que ter diante dos casos horrendos que nós vemos é a gente olhar para esses casos horrendos de corrupção, de maldade, de crueldade e pensarmos com toda calma e paciência que se aplique a lei. Que se aplique a lei. Nós não vivemos numa terra sem lei, mas como cristãos, nós temos que clamar: Deus, que se aplique a lei. Que esta pessoa, o amor cristão deveria me impulsionar a dizer assim: que essa pessoa, que esse padrasto, que essa mãe não sejam violentados na cadeia.
que eles não sejam mortos, espancados, mas que se aplique a lei. Mas perceba que até isso a gente tem dificuldade de dizer diante de casos horrendos como esse. A gente fala, tem que morrer mesmo. Oi? A gente fala, tem que morrer. Que morram. Não, a nossa ideia tem que ser assim, que se aplique a lei. Se nós tivéssemos no Brasil pena de morte, nós continuaríamos dizendo que se aplique a lei. Né? Por quê? Porque o princípio da vingança, que fala assim, não, quanto mais cruel for contra estes malditos, né, sejam eles quem forem, melhor. Não. Nós, como cristãos, precisamos continuar clamando que se aplique a lei. A nossa indignação tem que ser com a impunidade, mas não com o fato de que simplesmente se aplicou a lei. Ah, foi preso. Bom, não, isso não basta. Não basta que se aplique a lei. Né? A nossa indignação tem que ser assim, não foi absolvido. Né? Ou voltaram atrás na pena que tinha dado. Não, aí não dá. Para nós tem que ser que se aplique a lei. Então, às vezes, até o nosso instinto de vingança contra essas coisas horrendas que nós vemos, e essa corrupção, tem uma pandemia muito pior no Brasil, que é a pandemia da corrupção, né? E que às vezes a gente não observa isso, que se aplique a lei. Né? Então, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de moderação até no falar, ao olharmos para esses casos horrendos que a gente vê por aí. Né? Diga, Lucy, por favor, fique à vontade. A lei dos homens é uma lei falha. É uma lei que muitas vezes está permeada de casuísmos e acaba não sendo justa. Então, me parece assim que o mais me perdoe, não sei se expressar exatamente, mas que o mais correto seria dizer que se aplica a justiça divina. Porque nós temos, Deus é um justo juiz e ele está além das leis humanas, e da perversidade humana. Né? Isso, só para quem está online saber, a Lúcia falou assim, aqui, ao invés de se aplique a lei, talvez se aplique a justiça divina. Mas a gente tem que lembrar que Deus instituiu a lei como âmbito onde Ele também realiza a sua justiça. O nosso problema é que nós vivemos num país em que a lei é o tempo todo distorcida, né? Violada, maculada e etc. E isso é um problema para nós. Mas aí, Lúcia, e eu até vou utilizar um dos textos que a gente usa para estudar a matéria, a ideia para nós cristãos nós temos que lutar por leis mais justas, para que a impunidade não corra solta. Nós temos que lutar por isso. Né? E o exemplo que o Lloyd Jones cita, que é um dos textos que a gente utiliza, Pastor Lucas, estou tomando toda a sua aula, um dos textos que o Lloyd Jones utiliza é o momento em que Jesus é agredido por um dos guardas do sumo sacerdote. Vou pedir para você segurar esse, que esse vai para o próximo ponto da túnica. Opa, olha lá, vai para o próximo ponto. Da túnica, mas a ideia aí a justiça divina também se manifesta na lei dos homens. E nós temos que batalhar por leis mais justas. Né? Isso. Diga, meu irmão, presbítero Ademir. Se não me engano, em A Retórica, e antes de Cristo, ele colocou muito bem que não há justiça sem vingança. Qualquer pessoa que seja justa, necessariamente, ela terá que ter o peso da vingança. E nós vamos ver lá que Deus diz, minha é vingança, ou seja, minha é justiça. A justiça. Eu retribuo, né? Exato. O princípio da justiça feito pela vingança, ou a vingança feita pela justiça, ela também não é uma prerrogativa nossa, né? Eu vejo que isso que o pastor Tiago estava falando para a gente, que é tão importante, quando a gente vê esses casos aí de grande repercussão e de grande indignação que provoca na gente, e a gente às vezes vê que talvez a justiça não seja cumprida da maneira que a gente sente que deveria ser, né? Que não causa em nós um senso de justiça suprida. Eu vejo que também é a nossa perspectiva. Se eles não têm a graça, que se aplique a lei. Mas se Deus me alcançou com a graça, que eu lute pela justiça. Pela justiça. E aí o cristão se posicionando por leis melhores. O problema é que a gente não tem a graça no coração ainda. Porque nós também estamos gritando por sangue. As nossas mãos também estão sujas.
Então, enquanto o cristão ficar desesperado pela vingança, ele não vai conseguir também ver um país com leis melhores. Porque nós nos somamos ao conjunto do todo que grita, solta Barrabás, mata Jesus. A gente estaria lá. A graça que realmente nos transforma e aprofunda o significado da lei nos faria crer que se cumpra a lei e eu vou lutar por leis melhores, para que a lei seja instrumento de Deus para a justiça no meio do povo, para que eu não precise carregar no meu coração um desejo de maior punição por causa da impunidade que eu testemunhei. Irmão Reinaldo. É vago, né? Exato. Ela se regula pelo grau de importância do criminoso, né? Infelizmente. Irmão, o que eu penso, mas é que eu concordo, mas eu creio que nós podemos ser instrumento também de Deus nesse sentido. O cristão precisa produzir cultura, a igreja produz pouca cultura. Nós precisamos de legisladores dentro da igreja que levem princípios cristãos para a reformulação das leis, para a aplicação das leis. Nós precisamos de juízes cristãos verdadeiros, precisamos de bons advogados cristãos, né, já que nós estamos falando desse âmbito da lei. Precisamos de bons promotores de justiça, precisamos de boas pessoas que estejam inteiradas no universo legal para que sejam bons executores da justiça. Diga, pastor Patrick. O problema da igreja brasileira, em tese, é que a igreja brasileira ela produz músico, pastor, missionário, professor de escola dominical E problema. E heresia, né? mas ela não produz bons juízes, bons políticos, bons professores, fora do âmbito religioso, bons médicos. Não ouve muito falar de cristãos que mudam a sociedade por serem cristãos, pelos seus próprios princípios. Ao contrário, você vê os que se dizem cristãos nas esferas do poder são mais corruptos do que aqueles que são corruptos de graça, vamos dizer assim. Infelizmente, né? O Rev Patrick lembrou a gente aqui que a igreja precisa produzir melhores profissionais que não sejam naquelas áreas clássicas que a gente espiritualiza, né? E a gente precisa mesmo pensar que nós precisamos ser profissionais que transformam a sociedade a partir daquilo que nós estamos fazendo. E às vezes a gente já está inserido, a gente só precisa mudar a perspectiva e aplicar a perspectiva da graça. Deixa eu andar aqui, que o tempo está andando também. O assunto é interessante, né? Então a gente vai desenrolando ele aqui, mas que bom, graças a Deus. A segunda perspectiva que Jesus traz, diga. Não se preocupe em terminar qualquer coisa, você repete na semana que vem. Continua na semana que vem, porque o assunto desenrola. Isso. Só para registrar aqui, irmãos, que alguns irmãos, a Luana e a Sarai, elas estão falando para a gente, quem sabe, numa próxima oportunidade, ligar os microfones. Né, o Vitor até sugeriu de eu ligar os microfones, eu achei que não seria necessário, mas os irmãos da internet estão pedindo, então quem sabe na próxima semana nós conseguimos equalizar os microfones de ambiente aí para o pessoal em casa ouvir também. Irmãos, nós vamos preparar isso, mas isso é uma boa provocação, porque as contribuições ao vivo estão muito boas. Se você tivesse se inscrito, que sobraram muitas vagas, pelo menos 17 delas, você estaria aqui aproveitando melhor essa situação. Então eu quero deixar você com o gostinho de ter perdido a reunião presencial, né? Mas eu sei que nem todos podem, então nem por isso a gente vai deixar de microfonar aí as falas, mas que a qualidade é melhor por aqui é melhor, né? Muito bem, o segundo exemplo que Jesus fala é da túnica. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, versículo 40, deixa-lhe também a capa. Existia um princípio na lei judaica que se você quer colocar diante da justiça, em uma demanda, uma roupa que esteja sendo... lutar na justiça por uma roupa, ela não poderia ser uma roupa externa, ela não poderia ser uma roupa de cobertura, ela só podia ser a roupa mais interna, que era a túnica. Então, vamos pensar na vestimenta básica daquela época. Era como se fosse a minha camisa de hoje e eu usar um casaco. O meu casaco não pode ir para uma demanda legal,
mas a minha camisa pode. Entende? Então, o que Jesus está trazendo aqui é uma aplicação direta a um local de execução de justiça mesmo, né? Um processo. Sofri um processo lá e estou sendo processado pela minha túnica. Ainda que a lei não me diga que a capa pode ser envolvida no processo legal, eu vou oferecê-la. O que está sendo ensinado aqui para nós? Que o cristão, o regenerado, alcançado pela graça, ele não só cumpre a lei, mas ele vai para além daquilo que a lei propõe. Isso também é um grande desafio para nós. Quer ver? Quem de nós já não pensou assim, se você tem comércio, ou mesmo se você declara seus impostos, se você é submetido a alguma taxa em algum momento, se você já lidou com cartório, uma vez que seja, quem já não pensou assim, como que eu posso me livrar, dar uma volta aqui, achar uma brecha para me livrar dessa taxação, ou para não ter que fazer tal coisa, como que eu consigo diminuir o meu prejuízo diante do que a lei diz. E é justamente isso que o texto está dizendo. Se a lei está exigindo de você a túnica, dá também a capa. E faz isso com alegria. Nós queremos escapar daquilo que a lei nos impõe, enquanto Jesus diz para nós, cumpra a lei. Esse é o básico, esse é o mínimo. Você viveu fez a média. Agora, a profundidade da lei é dar também a capa. O cristão ele deve ser o primeiro a se importar com o bom cumprimento da lei. Não só com o cumprimento, mas com o bom cumprimento da lei. E ir além daquilo que se pede. Eu quero aproveitar para testemunhar disso naquilo que a nossa igreja tem se preocupado, trazendo para uma questão bem própria, em relação, por exemplo, ao cumprimento dos decretos. Eu sei que às vezes pode ser incômodo, desafiador e gerar uma ansiedade da gente estar aqui, mas a nossa igreja foi cautelosa, não só para cumprir, mas para fazer um bom cumprimento da lei. Se a gente às vezes é cauteloso demais, é para não correr o risco de descumprir a lei, não porque a gente tem medo do magistrado, mas porque nós tememos ao Deus que é justo, correto e honroso. E nós queremos honrar o nome dele fazendo as coisas de maneira correta. Então, quando a gente tem um princípio de cuidado, de cautela, e de mais do que fazer o que a lei pede, fazer para além do que a lei pede, nós não corremos o risco de sermos envergonhados e ainda causaremos boa surpresa naqueles que estão à nossa volta. E a gente não precisa ter esse desejo desenfreado por lutar pelos nossos direitos, que é muito do que também fala nesse texto aí da túnica. Aí nós vamos lá para o texto de João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículos 22 e 23, que diz assim, é uma situação onde Jesus está sendo indagado e acontece o seguinte, ele diz assim, dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? E replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Não parece irônico que o mesmo Jesus que está aqui falando, se te dá um tapa, o que você faz? Oferece a outra face. Se te pede a túnica, o que você faz? Oferece também a capa. Na hora que Jesus leva uma bofetada, o que ele faz? Dá uma resposta. Não, então é uma incoerência se Jesus fala do que ele ensina do que ele não pratica. Observe a resposta de Jesus. O que Jesus faz é incitar a justiça e não defender-se. O que ele quer é lembrar aquele soldado que o esbofeteou, não que ele ofendeu uma figura importante, mas que ele descumpriu aquilo que é justo. Quando a gente tem a oportunidade de oferecer a capa e não brigar pela túnica, de dar a outra face e não simplesmente de devolver a bofetada, não é porque a gente vai simplesmente deixar com que a injustiça seja feita em torno de nós, mas que a gente vai provocar a justiça não a partir do eu ofendido, mas da honra que a própria lei possui em si e deve ser cumprida como lei que é, como norma, ela deve ser perseguida e buscada. O cristão deve buscar o cumprimento da lei. Tem uma outra situação lá em Mateus, no mesmo evangelho que nós estamos aí, de Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 17, que diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti, ele só. Se ele te ouvir,
ganhaste teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Existe um caminho de justiça. E o primeiro passo desse caminho é uma boa conversa de restituição, restauração, reconciliação. Se ele não é capaz de cumprir essa justiça, então você vai e chama pessoas para aconselhar essa conversa. E se ainda assim não funcionar, aí você leva a público para que a igreja possa ser instrumento de auxílio. Mas se ainda assim ele não se sujeita, então ele deve ser punido por aquilo que fez. Observe que o cristão ele tem um caminho de paciência para a resolução de problemas muito maior do que, processa lá. Eu conheço uma pessoa que tinha muito esse hábito, que tem, infelizmente, muito esse hábito. Aonde ela vê uma brecha, ela está processando. Então, é aquele tipo de pessoa assim, eu escorreguei numa loja, eu vou processar a loja, porque o chão não estava seco. E eu não estou exagerando, a pessoa faz esse tipo de coisa. E aí é aquela pessoa que vive tirando dinheiro daqui e dali para viver de processo em processo. Por quê? Porque tem gente que usurpa da lei, suga a lei, e faz da lei o uso sem o amor, que é aquilo que o irmão Reinaldo nos lembrou, que Jesus lembra para a gente fazer o uso da lei com o amor, porque nós temos a perspectiva da graça. O problema é que as pessoas que se usurpam da lei para punir o outro, serão julgados pela lei também, porque não se submeteram ao padrão da graça. Ao padrão da graça. Então a gente é chamado a não ficar brigando pelas nossas ofensas pessoais, a não lutar pelos nossos problemas, mas como Jesus se levantar em favor da justiça e não de si mesmo. Se algo que foi feito contra você fere a justiça, então brigue pelos meios corretos para que a justiça seja realizada. Não para que você seja reparado simplesmente. Porque ainda que você não seja reparado, a justiça precisa ser feita. Tem gente que já precisou processar alguém por uma injustiça cometida e talvez nunca vai ver lá a sua indenização ou até a sua resolução, nunca vai receber esse dinheiro. Mas a justiça precisa ser feita, a lei precisa ser observada. E o nosso dever como cristão é honrar a lei e buscar a justiça. Se a lei diz que é A, então que se faça A. Não A, B, C, D, E, F, G, mas A. Agora, se a lei diz que é A e B, então que se faça A e B. Eu vou buscar os meios legais para isso. Mas eu não vou usurpar da lei para aproveitar daquele que me feriu, me logrou de alguma forma, para poder exercer a minha vingança pessoal. Aquela empresa fez isso contra mim, vou tirar um dinheirinho deles. Não, eu vou fazer com que a justiça seja cumprida. Esse é o meu dever principal, esse é o meu anseio maior, ver a justiça ser resolvida. A terceira também tem um aspecto legal bem interessante, que é a segunda milha. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda uma segunda milha. Da onde que vem essa fala de Jesus? Por que ele fala isso? Nós sabemos que naquela época os judeus estavam submissos ao Império Romano. Existia uma prática no Império Romano que era, eles tinham a autorização ou a autoridade para pegar qualquer pessoa e falar assim, Pastor Patrick, não sei o que você está fazendo, mas também não me importa não, eu preciso que você leve esse pacote aqui, 1 milha adiante ali, aquela próxima pessoa. Se um soldado romano abordasse qualquer cidadão e ordenasse que ele carregasse alguma coisa, seja por 1 ou por 20 milhas, ele tinha que obedecer, ele tinha que largar os seus interesses pessoais, seus afazeres e fazer isso. Agora imagine você que grande aborrecimento, você está no seu comércio, passa um soldado ao sabor de sua própria vontade e ordena que você carregue alguma coisa para ele e ainda faça isso por uma longa distância. Era disso que Jesus estava falando, desse tipo de acontecimento que era muito comum, de pessoas terem que prestar serviços aos soldados romanos, simplesmente porque eles eram romanos e o povo estava submetido a eles na autoridade. De qualquer um. Exato. Olha só, interessante. Não tinha esse conhecimento.
Exatamente esse acontecimento. Só para então inteirar o pessoal aí da internet, o presbítero Ademir lembrou a gente que Roma fazia isso justamente para não dispor das forças dos soldados preparados para o combate, para carregar coisas. Então eles dispunham dos civis para executar esse serviço. E ele nos ensinou, pelo menos a mim ensinou aqui, que eu não sabia desse conhecimento, né? Não tinha esse conhecimento, que a nossa lei de hoje também permite que seja feito isso, que o civil seja requisitado para ajudar em serviços periféricos, vamos dizer assim, né? Que não sejam diretamente ligados ao combate. Muito bem. Então era disso aí que Jesus estava falando, dessa relação com o Império Romano, e que era um incômodo. Era um incômodo. Era um atrapalho na vida de qualquer um ser interrompido seus afazeres, porque hoje, talvez, se a gente for solicitado, vai vir uma requisição, tempo prévio e tal. Naquela época, não. Passou na rua, é você mesmo que vai, e pronto, vem comigo, vai carregar aqui. Eu vou continuar na minha função de soldado e você vai virar o meu carregador aqui, né? O meu funcionário que vai me carregar. Funcionário não, porque ele não era pago por isso. Ele tinha que obedecer e pronto, né? A paga dele era continuar sendo livre e vivo, né? E o primeiro é o que vai rodar junto, né? Essa é uma relação bem mais parecida com a dos romanos e os judeus, ou o povo que estava dominado ali por Roma, né? Muito bem. Cumprir a lei deve ser um princípio sólido para o crente, que é o que a gente estava falando. Então ele deve buscar esse desejo de cumprir a lei e de fazer isso para além então do que se espera, obedecer com alegria, é o que a gente estava falando, né? Eu acabei ali misturando um pouco dos pontos, mas eles dois estão muito ligados. Esse negócio de não querer escapar da lei só porque ela me incomoda, é só porque a lei não me agrada, ou só porque eu acho que ela é injusta. Se ela é lei, ela é lei. Lá em Romanos diz que as autoridades são instituídas para exercer juízo de Deus sobre o povo. Então, voltando no que falamos antes também, se as leis são injustas, é porque o povo também é injusto. E Deus também usa das autoridades para punir o povo. É que às vezes a gente acha que a gente é justo, né? Então a gente não devia merecer a punição. Toda hora a gente acha, né? Então assim, eu não merecia. Se for pensar lá naquele grande empresário que está usurpando, sugando os capitalistas, e daí você joga tudo para lá, assim, para muito longe, né? Mas eu não, como é que eu vou pagar esse monte de imposto? Eu já ganho tão pouco. É verdade, às vezes a gente ganha pouco e paga muito. Mas é fruto da nossa injustiça também. Fruto da nossa injustiça. Aí a gente vai discutir coisas muito profundas, né? Quem que colocou o político lá, quem que não colocou, aí nós vamos longe na conversa, né? Mas a gente precisa perceber que as leis devem ser cumpridas. Eu gosto delas, eu não gosto delas, não importa. Pela perspectiva da graça, eu sou convidado a andar a segunda milha, a oferecer a minha capa, a dar a minha face oposta que foi agredida, né? E por último aqui, para a gente fechar e encerrar, que eu já fui bastante adiante, mas podemos encerrar aqui, ele fala sobre emprestar o que se pede. Aqui talvez seja onde mais incomoda o nosso ego. Por quê? Ele fala da nossa relação com aquilo que a gente tem. E que se a gente se dispõe... Até, na verdade, esse versículo lhe parece desconexo, porque até então fica muito clara essa relação de vingança, justiça, justiça própria, e de repente fala de emprestar alguma coisa. De emprestar alguma coisa. Porque existe também a questão da justiça do nosso coração na relação com o próximo, naquilo que eu obtenho e eu falo, isso aqui é meu. E é justo que seja meu, e é justo que eu use, e é justo que ninguém mais toque. E eu não admito que ninguém venha tomar o que é meu, porque eu suei, eu batalhei por isso daqui. E o que Jesus está dizendo aqui é, não vire as costas àquele que te pede. Não é que ele está dizendo para você que você vai ver alguém que está nitidamente desocupado, desinteressado, entregue a vícios ou qualquer coisa do tipo, e que você tem que sustentar essa pessoa, que senão você vai estar em pecado. Não é isso. Mas ele está dizendo que aquele que precisa de fato, analise qual é a relação que você tem com os seus bens, se ela permite que você se desprenda do que você tem para dar àquele que precisa. Eu já contei essa história acho que uma vez no púlpito, ou até mais de uma vez, mas eu queria lembrar dela. É uma história que sempre que me vem essa questão de justiça, bens, me vem na cabeça. Conheci uma moça, um casal na verdade, e ela me contou essa história sobre
o pai dela e a infância deles em casa. Ela disse que o pai dela sempre ajudava muito as pessoas na rua, e eles até cresceram entendendo que tinha que ajudar as pessoas, mas o pai dela às vezes fazia umas coisas assim muito loucas para ajudar as pessoas, e eles ficavam até com medo. E ela disse que lembra um dia que chegou em casa e tinha uma família inteira dentro da casa dela. O pai dela tirou uma família da rua e trouxe para dentro de casa. E daí estava todo mundo assim, naquela sorriso social, né? Mas morrendo de medo, né? E agora? Tem um monte de gente estranha dentro da minha casa. E eles falaram: pai, por que o senhor trouxe um monte de gente estranha para dentro de casa? E se eles levarem alguma coisa? Olha a frase que o pai dela disse: se tiver alguma coisa aqui dentro de casa que vale mais do que a vida dessas pessoas, é melhor que eles levem embora. É disso que Jesus está falando. Se as pessoas estão necessitadas, mas ainda assim a gente olha para as nossas posses, para os nossos desejos pessoais, para os nossos sonhos, as nossas construções, os nossos luxos, e a gente entende que eles são mais importantes do que ver o nosso próximo padecendo, e a gente dá o que sobra, se é que sobrou, então nós temos um problema com o nosso coração muito sério, que é um problema que a gente não consegue ver a justiça sendo feita diante daquele que é o meu semelhante. Se de alguma forma ele foi injustiçado, ou ele padece, ele tem dificuldades de se manter, mas eu tenho condições de ajudá-lo, e ainda assim me nego a fazer isso de maneira bem feita, completa, entregue, é porque os bens são melhores para mim do que as pessoas. É porque o meu coração ainda não está ligado naquilo que realmente tem valor. Todo o resto não faz sentido se o meu coração não está ligado ao que realmente tem valor. Se o meu apego às coisas materiais, palpáveis, financeiras, são maiores do que o valor que uma vida tem. Aí eu sou apegado à lei sem amor. Aí eu sou um vingativo, um homicida, um adúltero. Não sou um bem-aventurado. Talvez esse versículo que pareça mais desconexo é o que é o mais provocativo a gente a pensar nas nossas relações com aquilo que a gente tem dentro do nosso coração e que faz com que a gente exerça a justiça com retidão, ou que a gente viva a lei da perspectiva da graça. E talvez seja o que faz a gente, então, repensar sobre toda a nossa forma de agir e reagir diante de tantas situações que nós enfrentamos no dia a dia, relacionadas à questão de justiça, senso de vingança, justiça própria, para que a gente não ande com as mãos sujas de sangue o tempo todo. Às vezes a gente pode andar com as mãos sujas de sangue, não porque a gente insultou alguém, matou alguém, mas simplesmente porque nós viramos as costas para aqueles que nos pediram algo que eles tanto necessitavam. E nós tínhamos disponível, mas o nosso senso de justiça não. Ele não batalhou, ele não trabalhou, quem trabalhou fui eu. Se ele quer, ele que trabalha, eu suei. Então ele que sue também. Jesus então nos provoca a tratar o nosso coração diante da lei, em Cristo Jesus, pela lei do Senhor, pelo Espírito Santo, para que a nossa vida seja transformada. Lembre-se que nós podemos insultar as pessoas não só com as palavras, mas também com as nossas atitudes, mas também com os nossos olhares. Lembre que nós podemos desprezar alguém simplesmente pelo nosso tratamento com ela, pela forma como a gente olha de cima para baixo. Como a gente pode ser injusto com alguém, com o julgamento simplesmente da nossa mente também. Lembre-se que o outro pode não ver e não saber o que você pensou, mas o Deus que está nos céus, que conhece todas as coisas, sabe exatamente o que passa no meio e no seu coração. E Ele nos convida não à vingança, não ao senso próprio de justiça, mas à bondade, à misericórdia, à paciência, à justiça nele, à justiça verdadeira. Que nós possamos então ser convidados por esse texto a caminhar nessa justiça, a abençoar a vida do nosso irmão, a oferecer outra face, a andar a segunda milha, a emprestar o que pede, a não reter o perverso, né? A não resistir ao perverso e também não ficar tão preso à lei que nós não possamos executá-la pelo amor, como nos foi lembrado nessa manhã. Amém?